irmão, olá, querida irmã. Chegamos à nossa terça-feira da quarta semana da Quaresma e eu convido você a continuarmos a nossa meditação fazendo o nosso retiro quaresmal. Peço que você encontre um local adequado em que você saiba que não será interrompido e que nesse local você o prepare com uma vela acesa, uma imagem, uma planta, a Bíblia aberta, os símbolos que possam te ajudar nesse momento a dispor-se para o encontro com o Senhor. Também é importante nesse momento pacificar-se, a pacificação interna e externa. A pacificação externa é procurar um local tranquilo, livre de ruídos e de distrações. Portanto, evite estar no lugar onde tem a televisão ligada, rádio ligado ou até mesmo distrações no próprio celular, que você possa se desvencilhar de todos esses ruídos, de todas essas distrações, para que de fato você se disponha para esse momento de encontro com o Senhor. Essa é a pacificação externa, mas também é importante fazermos a nossa pacificação interna, procurarmos desacelerar a nós mesmos. Nós estamos sempre envolvidos com uma série de coisas, sempre acelerados, com muitos pensamentos, com muitas atividades, com muitas coisas que às vezes queremos fazer e nós precisamos desacelerar para, de fato, nos dispormos a esse encontro com o Senhor. Por isso, também procure, nesse momento, concentrar-se na sua respiração, tomando algumas respirações mais profundas, inspirando, enchendo seus pulmões de ar, soltando esse ar levemente, lentamente, de novo inspirando, enchendo esses pulmões de ar e assim, tomando consciência dessa respiração, a gente consegue estar mais presente nesse momento, mais inteiro para o momento da oração. É importante estarmos inteiros, presentes, diante do Deus que é presença na vida da gente. Então faça esse exercício de respiração para que isso possa te dispor ainda mais para esse encontro com o Senhor. Feito isso, quero tomar consciência de que me coloco diante da presença de Deus. Estou diante da presença dele, que me acolhe como um pai, que me acolhe como amigo, e é como esse pai que eu como filho me dirijo, ou é como esse amigo que eu como amigo, na amizade que quero construir com ele, também me dirijo. E assim, de modo muito consciente, quero traçar sobre mim o sinal da cruz, não de um modo mecânico, de qualquer jeito, mas tomando sempre mais consciência de que traçar o sinal da cruz é abrir-me a esse Deus que se revelou na história, nas pessoas divinas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, bastante consciente desse mistério de amor que me envolve, é que nesse momento traço sobre mim o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço nesse momento o oferecimento, uma atitude de oferecimento, já no início da minha oração, oferecendo à Divina Majestade os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas obras, as minhas palavras, todo o meu ser. Eu nesse momento quero oferecer a Deus para essa oração. Por isso ofereço a Ele meus pensamentos, meus sentimentos e os meus desejos,
pedindo ao Espírito Santo de Deus que os ordene os meus pensamentos, ordene os meus sentimentos e ordene os meus desejos, para que tudo seja para o serviço, o louvor e a glória da Divina Majestade. Também quero trazer para esse momento de oração aquilo que nesse momento da minha vida é obstáculo, é dificuldade, para que a ação do Espírito Santo possa também transformar a todas essas realidades. Por isso, coloco nesse momento de oração também aquilo que faz parte da minha vida hoje, nesse momento. Trago tudo isso para a oração, para que Deus possa, de fato, transformar a todas essas realidades. E nós fazemos o pedido da graça para esta quarta semana da Quaresma. Que Deus imprima em mim a imagem de Jesus, para que... Perdão, estou na terceira ainda. Isto. Pedido da graça dessa semana é: ó Senhor, Deus da luz e da amizade, dá-me a alegria de um coração mais livre e disponível para abraçar a fraternidade universal como estilo de vida. Então pedimos nessa semana que Deus nos dê um coração mais livre e mais disponível para sempre crescermos na amizade, no carinho, no convívio entre nós, nessa fraternidade que a campanha da fraternidade desse ano, que fala da amizade social, ela vem nos pedir. Muito bem, que nós possamos agora, então, nesse momento, nos dedicarmos à Palavra de Deus, para que ela possa nos ajudar, lançando luzes nesse momento da nossa oração, que possa, de fato, mobilizar o nosso ser, a nossa vida, para a ação do Espírito em nós. No mesmo instante, o homem ficou curado. O Evangelho que nós vamos meditar é o Evangelho de João, no capítulo 5, versículos de 1 a 16. Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Bezata, em hebraico. Muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados. Encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado, e sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Aquele dia, porém, era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar a tua maca. Ele respondeu: aquele que me curou disse: pega a tua maca e anda. Então lhe perguntaram: quem é que te disse: pega a tua maca e anda? O homem que tinha sido curado
não sabia quem era, pois Jesus se afastara da multidão que se tinha ajuntado ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Olha, estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Jesus, porém, deu-lhes esta resposta: Meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois ele, além de violar o sábado, chamava a Deus de seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Você pode pausar esse vídeo e ler essa palavra mais uma, duas ou três vezes, pedacinho por pedacinho, bem devagar, de modo que você possa pouco a pouco se apropriar da cena, das palavras de Jesus, da palavra do paralítico, desse homem enfermo, das emoções, dos sentimentos, de tudo aquilo que está presente nesse texto e tudo aquilo que a palavra de Deus pode trazer para você nesse momento de meditação. Pause o vídeo e leia pelo menos mais duas ou três vezes, bem devagar. Pois bem, feita a leitura e a meditação, nós vamos meditar alguns pontos que podem aqui nos ajudar a aprofundar um pouco mais essa palavra, para que ela nos ajude a rezar nesse nosso retiro quaresmal. No mesmo instante, o homem ficou curado. O primeiro dentre os doentes que pulasse na água após o anjo agitá-los, ganhava a cura. Essa pequenina história, com uma mistura de sorte e também um pouco de treinamento físico, agilidade física, fazia com que os doentes acreditassem que tinham que se provar mais rápidos do que os demais, além de também terem um pouco de sorte para fazer aquele momento certo em que a água começava a borbulhar naquele tanque. Conseguimos imaginar o clima de disputa que se dava entre aquelas pessoas, todas elas enfermas, padecentes, à beira daquela piscina? Um deles, a cada intervalo de tempo, e a palavra de Deus não diz claro quanto tempo isso levava, quanto tempo demorava e nem com que frequência essa água borbulhava quando o anjo passava, seria curado. Mas apenas aquele que fosse mais ágil, aquele que fosse mais esperto dentre eles. Os demais permaneceriam lá, padecendo até uma próxima oportunidade. Imaginemos o espírito competitivo que estava muito presente entre esse grupo de pessoas. Todos estavam ávidos para saírem daquela situação desprezível, mas sem conseguir isso sozinhos. As pessoas,
elas precisavam da ajuda umas das outras, especialmente os doentes e os mais vulneráveis da sociedade. Então observemos que eles disputavam entre eles quem conseguia chegar primeiro para entrar naquela água e receber a cura. É diante desse cenário, um cenário triste, de centenas de doentes à margem de uma piscina, e é bem possível que isso produzisse neles uma situação infernal, similar àquelas vividas hoje pelas pessoas, por exemplo, que moram nas ruas, que estão em situação de rua, melhor dizendo, especialmente nas chamadas cracolândias aí da vida, e também nos grandes lixões, aquelas pessoas que estão lá revirando lixo tantas vezes para poder sobreviver. As relações sociais ali travadas, elas possuem uma lógica que revela aquilo que é de mais asqueroso numa sociedade que exclui os mais fracos, exclui os mais vulneráveis, aqueles que não podem entrar no sistema de produção. Incutir nos tidos como descartáveis o olhar de que o próximo é, na verdade, um potencial inimigo que ameaça a minha própria sobrevivência. Essa mentalidade corta a fraternidade pela raiz. Todas as vezes que nós entramos no sistema de competição, o outro, ele acaba virando o meu inimigo. E é claro que numa relação de competição, onde o outro é meu inimigo, as relações fraternas, elas são cortadas pela raiz. A narrativa que o homem doente conta para Jesus, ela está repleta de sinceridade, pois ele confessa a sua necessidade, a necessidade de que um outro possa ajudá-lo a entrar na piscina. Do contrário, ele não consegue chegar lá, um outro sempre chega à sua frente. Ela está condicionada também a uma ideologia, a uma ideia dessas águas agitadas pelo anjo. O doente passou a acreditar que o único modo dele ser curado era quando esse anjo aparecia e ele fazia com que essas águas da piscina borbulhassem. O doente, portanto, ele não consegue ver outro modo de cura. Ele não consegue ver outro modo de sair daquela situação. E mesmo Jesus, estando diante dele e perguntando se ele quer ficar curado, ele continua repetindo a mesma história. Repete a viciada justificativa de que ele precisa correr na frente dos outros, que ele precisa ter sorte para poder entrar na piscina quando for agitada pelo anjo. O que será que falta nesse homem? Falta nesse homem uma vivência concreta da fraternidade. Talvez ele não conheça por experiência o que seja um gesto de solidariedade gratuito. Está tão acostumado a entender que somente é ele por ele, que ele não consegue mais experimentar esse gesto de que alguém, por exemplo, possa se aproximar dele e oferecer algum tipo de ajuda, como Jesus está fazendo nesse momento. Talvez ele não conheça por experiência que seja esse gesto solidário e gratuito de Jesus. Talvez tanto tempo estava ali à margem daquela piscina, 38 anos, pode significar uma vida inteira, tenha levado a esquecer que a ajuda das outras pessoas é algo possível. Jesus, ele não é o anjo que vai levar esse homem para dentro daquelas águas da piscina.
antes de todos os outros. Cristo não pode ser reduzido a uma vantagem de competição. Na verdade, Jesus nem manda o homem doente que entre naquela água, mas que se levante e saia dali. Veja que interessante. Jesus não manda que ele entre na água, que ele desça às águas, mas pede que ele se levante. A presença de Jesus na nossa vida sempre é assim. Não é nunca uma presença que nos coloca para baixo, mas é sempre uma presença que nos diz, sobretudo diante das nossas enfermidades, diante dos nossos problemas, diante daquilo que nos coloca sempre em dificuldade, Jesus que vai nos dizer: levanta e saia daí. A cura que Jesus oferece passa por outro sistema que não envolve a competição naquele tanque. Antes, envolve o desejo do homem de ser curado. Por isso Jesus pergunta para ele: queres ficar curado? E o seu erguimento a partir da própria autonomia. Jesus abre-lhe um novo horizonte de cura e de vida. O homem é quem se levanta e sai andando. Quando os cegos têm quem os guie, os meios de guiarem-se não estão desprovidos da possibilidade de andarem com segurança. Quando os coxos e os paralíticos recebem a ajuda das outras pessoas, os instrumentos que colaboram na sua locomoção, também eles podem andar com segurança. Uma sociedade onde todos possam começar a andar é possível. Ninguém precisa ficar às margens das piscinas das sociedades. Então a palavra de Deus vem nos dizer hoje até que ponto nós conseguimos viver numa sociedade fraterna, aonde um pode auxiliar o outro, para que todos tenham liberdade, para que todos possam ter autonomia, para que todos possam levantar-se e seguir o seu caminho. Nesse momento, vamos observar com os olhos da nossa fé as margens daquela piscina. Podemos fazer um exercício de contemplação dessa cena. Você pode, se quiser, fechar os seus olhos ou mantê-los fixos um ponto e, com a sua imaginação, poder imaginar essa piscina. Imagine essa piscina. Veja com os olhos da sua imaginação qual é o comprimento dessa piscina, qual é a largura dessa piscina, como essa água que está dentro dessa piscina. Imagine essa quantidade de doentes que estão à volta dessa piscina. Pessoas que estão cegas, coxos, paralíticos, pessoas doentes de diversas enfermidades, pessoas que estão descartadas pela própria sociedade. Imagine como que essas pessoas interagem entre si. O que será que elas conversam? Como será que elas se olham? Como será que elas convivem nesse espaço de disputa, nesse espaço de competição? Observe suas feições, observe seus rostos, sinta com os sentidos da imaginação o lugar que é descrito pelo Evangelho. Imagine esse anjo chegando, fazendo com que essas águas dessa piscina comecem a se agitar, comecem a borbulhar. Imagine toda a agitação dessas pessoas doentes, enfermas, imaginando que somente o primeiro que entrasse nessas águas conseguiria a cura. Imagine se não se empurram, se não se agridem,
se não se atropelam, se não se empurram umas às outras, num tamanho desespero, para ver quem tem a sorte de entrar primeiro nessas águas. E imagine no meio de tantos doentes, esse homem do Evangelho está ali há 38 anos. Imagine Jesus que se aproxima dele. Como será o semblante de Jesus, o seu olhar para com esse homem? E a pergunta que faz a ele, se ele quer ficar curado. Uma pergunta que parece ser enigmática, mas é porque a salvação depende do nosso querer. Nós é que temos que querer a salvação. Aqui representada por essa cura. E o homem ainda não consegue enxergar que diante dele está aquele que de fato pode curá-lo, libertá-lo. De novo, continua reclamando, repetindo, preso na sua realidade, na sua dificuldade. E Jesus diz a ele que não é preciso descer as águas, mas antes que é preciso levantar-se, pegar a sua maca e começar a andar. Imagine esse homem que dá esse pulo na vida, esse salto de qualidade, que pega a sua enfermidade, que pega os seus 38 anos nessa vida de dificuldade e que começa a andar. Imagine os fariseus presos às suas tradições, as tradições que se tornaram mais importantes do que a centralidade da vida, seus olhares que recriminam porque a cura aconteceu no dia de sábado, seus olhares que recriminam porque ali se está transgredindo normas, regras, não se importando que o mais importante é a centralidade da vida. Esse homem que se encontra com o Senhor no segundo momento, Jesus, que numa atitude parece de espanto, vai dizer: olha, vejo que você ficou curado. E ele então no segundo momento reconhece quem o curou, reconhece que foi Jesus. E aquele que se encontrou e que por ele foi curado, dá testemunho e vai dizer: foi Jesus, é ele quem me curou. Imagine essa cena, imagine essa alegria, imagine a alegria do encontro com o Senhor. Contemplemos esses rostos, contemplemos também o rosto dos fariseus quando descobrem que é Jesus que o curou no dia de sábado, sua palavra de reprovação, dizendo que não poderia ser feito aquilo no dia de sábado. E Jesus que diz uma palavra bonita: o Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Jesus nos faz visitar Gênesis, a criação, onde Deus criou os céus e a terra, nos criou e no sétimo dia Ele descansa. Quando fala o Pai trabalha sempre, é o Pai que trabalha sempre para a nossa salvação. Jesus, como o enviado do Pai, continua esse trabalho, continua essa obra, mesmo com perseguição, mesmo que queiram matá-lo, Jesus continua adiante com a obra que nos traz vida e salvação. Uma vez que contemplamos esses olhares, esse cenário do Evangelho, essa piscina, poderíamos aqui nos perguntar: como eu me sinto diante das situações de sofrimento, de exclusão, de marginalização que vejo à minha volta, que vejo presentes na vida do mundo? Como será que eu me sinto? Quais são os meus sentimentos?
O sofrimento do outro me atinge, me afeta? Será que sou indiferente, insensível ao sofrimento do outro? Como procuro ajudar? Como procuro acolher? Como procuro consolar aqueles que padecem à beira de tantas piscinas da nossa sociedade? Quais são as minhas atitudes diante de tanto sofrimento à beira de tantas piscinas presentes hoje na nossa sociedade? Como eu me relaciono com esses meus irmãos e irmãs que também precisam da graça e do amor de Deus? Como será que eu evito esse sistema de competição na minha vida? As atitudes de rivalidade que tantas vezes estão presentes na nossa vida. Como será que eu lido muitas vezes com a inveja que pode brotar do meu coração? Porque o outro conseguiu chegar primeiro, porque o outro conseguiu alguma coisa que eu ainda não consegui. Como será que lido com esses sentimentos de rivalidade, de competição e de inveja? Será que eles existem no meu coração? Quando existem na vida do outro, como lido com isso? Refletindo sobre a realidade de uma sociedade onde todos possam começar a andar, como posso contribuir para criar o ambiente mais inclusivo e mais compassivo em minha comunidade? Como posso ajudar as pessoas a andar? Que ações posso empreender para uma ajuda àqueles que estão à margem, para que eles possam encontrar dignidade e independência? Que sentimentos estão mais presentes no meu coração nesse momento? Consolação, desolação? A palavra de Deus lança luzes que me inspiram, me trazem alegria, ânimo para seguir em frente? Será que a palavra de Deus me interpela? Me traz algum tipo de tristeza, de angústia, por alguma coisa que eu reconheço que ainda preciso melhorar na minha caminhada de fé? Que sentimentos estão mais presentes no meu coração nesse momento? Que eu possa registrar no meu caderno espiritual, meu caderno de vida, o andamento da minha oração e as principais emoções que me afetaram hoje. Registre no seu caderno de vida, no seu caderno espiritual. Quais foram as emoções? O que será que o Espírito de Deus mobilizou dentro de você nesse momento de meditação e de contemplação? E nós rezamos agradecendo a Deus, é sempre com o coração agradecido, repleto de gratidão, que a gente conclui a nossa oração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Como estamos na novena de São José, também façamos a oração a São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. São José, rogai por nós. Que pela intercessão de São José, desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Fica na paz, ânimo e generosidade. E até a próxima, se Deus quiser.